Muito boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui. E numa brincadeira lá no conselho, nós conversando lá sobre as igrejas, brincamos que eu ficaria por último para escolher a igreja que eu deveria falar. E eu confesso, irmãos, que eu não faço mais essa brincadeira não, porque não deu muito certo não. É um puxão de orelha, muito difícil, muito complicado de se falar como igreja. Então eu confesso que Deus me deu essa oportunidade, mas que ao mesmo tempo me deixou muito constrangido e tenso no sentido de examinar essa palavra e de tentar trazer uma mensagem que seja atual para a igreja. Então eu convido a todos que puderem permanecer em pé, para que a gente possa fazer a leitura do texto que faz a referência dessa carta à igreja de Tiatira. O texto está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 29. Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao versículo 29. Diz a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que há prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro os regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis assentar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento que estamos na tua casa, pelo desafio que temos, ó Pai, de falar da tua palavra, pelo desafio que o Senhor coloca, nos trazendo essa mensagem que é viva, que é eficaz e que se faz presente nos nossos dias, Pai. Nós queremos que o Senhor continue dispensando o teu cuidado e nos faça instrumento teu, ó Pai, para que possamos transmitir a tua palavra. Que o Senhor possa nos colocar à mente aquilo que o Senhor quer para o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas cartas que foram escritas aí no passado, principalmente essas cartas às igrejas, foram todas escritas para as igrejas que estavam na região que hoje nós conhecemos como Turquia. E essa igreja de Tiatira, ela tinha, como todas as outras igrejas, ela tinha alguns elogios que Deus fazia, algumas críticas, tinha uma instrução e uma promessa. Então, em todas as cartas a gente nota isso. Então, é bom que a gente comece
a lembrar disso, né? Deus elogia, critica, dá uma instrução e faz uma promessa. Bom, a carta de Tiatira, se a gente começar o texto lá, ela é endereçada ao anjo da igreja, ao poder espiritual que está por trás da liderança da igreja. Porque certamente o problema que existia e que estava sendo retratado na mensagem era de cunho espiritual. Outra importante nota é que a mesma foi escrita e não selada, até alguma data futura. Desta forma, sua mensagem visa preservação e propagação. No passado, em Apocalipse, é muito comum, nas mensagens do texto, a expressão selado. Então, eu chamo a atenção dos irmãos que ele faz questão de dizer ao anjo da igreja de Tiatira, escreve, ou seja, registre, propague. Por isso que eu digo que a mensagem do Senhor é sempre viva e eficaz. Eu não sei quantos aqui já ouviram sobre essas igrejas, acho que são muitos, muito em estudo, e eu queria dar um foco nessa minha palavra hoje, não a nível de estudo, mas sim a nível de um sermão, de uma pregação, como é a proposta dessa série de mensagens. Mas antes a gente precisa entender algumas coisas. A gente precisa se situar no texto. Por exemplo, como era a cidade de Tiatira? Procurando na literatura, nós vemos que era uma cidade da província romana, na Ásia. Era uma parte ocidental da nossa moderna Turquia, situada no caminho da capital Pérgamo e Laodiceia, que são as 7 igrejas. O início lá no norte é Pérgamo e lá no sul, Laodiceia. Próspera, comercialmente, existiam muitas indústrias de tintas, de roupas, cerâmicas, objetos de bronze, que faziam imagens. Existiam também as famosas guildas, que a gente conhece hoje como as associações de classe. Seriam mais ou menos o que nós temos hoje como associações de classe, né? Quem é médico tem lá o seu CRF, né? Quem é engenheiro tem o seu CREA, enfim, são essas associações de classe que no passado se chamavam guildas. Por quê? Porque além de movimentar a parte comercial e a parte profissional das pessoas da cidade, ela colocava também uma questão espiritual, uma questão religiosa. Ela se apoiava em alguma seita ou em alguma religião. Ou seja, a pessoa para pertencer a uma dessas classes, ela tinha que aceitar a religião que aquela classe promovia, ou a seita, ou a ideologia de um Deus que ela promovia. Só para lembrar, essas igrejas foram formadas com muita base na cultura helenista, na cultura grega. Então, era muito comum cada um denotar o seu Deus em particular. Era fraca politicamente, tinha muitos templos dedicados a outros deuses, que eram apoiados por essas guildas, que a gente já comentou, e tornou-se templo de uma seita carismática no fim do 2º século. Essa igreja não durou muito tempo, a igreja em Tiatira. Atualmente, não subsiste lá como igreja cristã. Ok? Então, essa era a situação de Tiatira, uma cidade comercial, de muita movimentação, porque ela ficava num vale, no caminho entre a capital e a cidade de Laodiceia, que era de onde se saíam os produtos, a venda dos produtos para outras terras. Então, uma cidade importante, ela era fortificada, ela era, por ser no vale, ela era totalmente fortificada, então, se entrava na cidade, realmente quem pertencia à cidade ou quem tinha alguma mercadoria para guardar ou circular por ali. Mas a carta, quando Deus coloca ali no coração de João essa carta, ele começa a chamar a atenção para algumas coisas que são importantes e que eu queria dividir com os irmãos. A carta começa reforçando e dizendo sobre
o verdadeiro sentido de Cristo, quem era Jesus Cristo e como ele se apresenta para a igreja. E se a gente for ver, tinha um motivo especial para isso. Cristo precisava se impor como Filho de Deus, porque em Tiatira tínhamos lá a permanência, e aqui a gente traz para os dias de hoje, mas vamos primeiro falar aqui o que realmente existia em Tiatira. Tiatira, ela tinha como divindade protetora um deus criado por eles chamado Apolo. Apolo vinha da mitologia grega, que era filho de Zeus e que significava o deus Sol. Então, a cidade tinha como protetor ou como guardião Apolo, que era o deus Sol. Imagina uma igreja cristã num lugar assim. Tiatira era assim. A igreja primitiva começou lá em Tiatira, mas ela era, como se a gente pudesse falar, devota de Apolo. E também existia ali também uma forte influência de uma coisa que foi criada lá na Idade Média e que cresceu muito fortemente no início da igreja, que existia muito fortemente na igreja, no início da igreja, que se chamava o culto ao imperador. Então, eram duas coisas que se desenvolviam naquela cidade. Primeiro, que o deus protetor era o deus Sol, chamado Apolo. Segundo, que existia um culto ao imperador romano e que a devoção era ensinada desde as suas menores, da infância até a idade mais velha. Era imposto isso aí nessa cidade. E aí Cristo precisava se manifestar com toda a sua majestade, como o único Filho de Deus encarnado, e que é capaz de brandar a autoridade que alguns homens atribuíam a Apolo. Portanto, só Cristo é capaz de discernir o quanto e como será o seu julgamento. Lembrando que Cristo não é Salvador de quem também não é Senhor. Isso foi uma frase que foi muito repetida pela igreja de Tiatira. Contam os livros históricos que eles reclamavam disso, que eles lutavam contra isso. Os que eram realmente escolhidos e tidos como remanescentes da postura cristã. Eles diziam isso. Cristo não é Salvador de quem também não é Senhor. Ele não pode ser Salvador daquele que não professa que Ele é o Senhor. Trazendo para os nossos dias, nós podemos ver que isso é muito comum. Quantas vezes nós nos deparamos com comunidades onde existem os seus protetores? Quantas pessoas hoje andam no mundo com os seus protetores enrustidos, muitas vezes, outras vezes, colocados à mostra, como protetores, como intercessores, como alguém a quem ele dá louvor, glorifica, ora, se curva. Quantas vezes nós notamos isso hoje em dia? Isso vem de muito, irmãos. A igreja de Tiatira tinha essa coisa perversa de caminhar adorando outro Deus. Isso era muito comum naquela cidade e estava ficando comum naquela igreja. Estava começando a infiltrar na igreja a ideia de que isso não era problema, que isso não distanciava a pessoa do verdadeiro cristão, do verdadeiro agir cristão. E se a gente pensar hoje em dia, isso está acontecendo. Muita gente está sendo ludibriada a acreditar que existem maneiras e existem contornos a serem realizados para que a pessoa possa caminhar numa igreja cristã sem se distanciar das coisas do mundo. Continuando, os deuses de Tiatira, eles eram regidos pelo gnosticismo. O que vem a ser o gnosticismo? É o crescimento espiritual adquirido pelo conhecimento do homem. Ou seja, o homem era mais espiritual a partir do momento que ele obtinha conhecimento.
Ou seja, o conhecimento, na forma mais integral, poderia salvar qualquer um, qualquer pessoa. É isso que o gnóstico prega. E aí vocês falam, mas isso não tem hoje em dia. Não tem? Hoje não tem mais isso? As pessoas que ficam ludibriadas pelo conhecimento, achando que chegarão ao conhecimento eterno e que serão materializados e depois espiritualmente possuirão a glória de não passar até pela morte. Quantos já ouviram falar sobre isso? Quanta gente existe acreditando nisso hoje? Quantas pessoas estão sendo enganadas por isso? Mas o pior, isso estava entrando na igreja de Tiatira. E isso estava entrando na comunidade como algo comum. Além disso, ele pregava que o evangelho, ele tinha que ser mais fácil. Ou seja, você pode crer, mas desde que aquilo que você crê não te atrapalhe na sua vida e nas suas buscas por ideologias, por novidades ou por coisas melhores para a sua vida. A crença tinha que ser de um evangelho fácil. Por quê? Porque se era entendimento e se bastava o conhecimento para se chegar e adquirir coisas diferentes, postos diferentes, então você não precisava crer daquela forma como Cristo falou, de dar a sua vida, de se entregar, de se humilhar diante de Deus e dizer do seu pecado, e confessar o seu pecado. Você poderia confessar o seu pecado para pessoas mais instruídas, com conhecimentos maiores. Vou voltar a falar. Você, naquela época, crendo no gnosticismo, você poderia confessar as suas fraquezas, vamos pôr entre as seus pecados, as suas angústias, para uma pessoa de maior conhecimento e que estivesse elevado espiritualmente, por ter mais conhecimento, muito mais elevado espiritualmente que você. Isso era pregado na igreja. Isso começou a ser aceito na igreja. Vocês já pararam para pensar sobre isso na sua igreja? Sobre o que tem acontecido na vida? Em detrimento à palavra do Senhor, hoje nós temos visto muita gente pregando isso. Pregando que você, através do seu conhecimento, através daquilo que você faz com o seu próprio esforço, você constrói o seu dia a dia, você constrói o seu amanhã. E o que o crente aprende desde sempre é que o nosso amanhã, o nosso futuro, é aquilo que nós queremos para as nossas vidas, depende da homologação do Senhor. Está nas mãos do Senhor, e não no meu braço, e não naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que Deus permitir que eu faça. É uma seita que confunde a mente humana e que parece ser mais carinhosa para nós. Essa seita só existiu lá em Tiatira. Tem um pensamento do Champlin que diz assim: o Filho de Deus, em santo ciúme e amor infinito, adverte a igreja acerca da sua premente necessidade de arrependimento, afirmando que o evangelho deve transformar moralmente o indivíduo pela concepção do crescimento em santificação. Falar essas coisas na época de Tiatira era um absurdo. Você não precisa se santificar, você só precisa ter conhecimento do bem e do mal. Porque tendo esse conhecimento, você vai determinar o que é melhor para a sua vida. Confunde a nossa forma de pensar, e isso estava sendo entregue ali na igreja, e estava sendo conduzido na igreja de Tiatira. Eu digo que a igreja local que se acomoda com o mundo, ao invés de separar-se do mesmo, não demora a ser cativada por ele. Não podemos subestimar o poder do exemplo e das associações. Nós fazemos associações, muitas vezes, para obtermos resultados felizes.
porque a gente acha que vai ser bom para a gente. Mas é Deus que homologa para que essas associações, essas entregas, sejam produtivas para a vida do cristão. A igreja de Tiatira tinha algumas coisas interessantes. Jesus, na sua carta, se manifestando como Filho de Deus, ele fala disso. E é muito interessante que ele coloca na igreja de Tiatira uma coisa bem relevante, né? Ele diz assim, ó, eu tenho conhecimento do teu amor, da tua fé, da tua perseverança, do teu serviço. São melhores do que os que tinha na primazia, ou seja, no começo da sua conversão. São melhores, são muito maiores. E eu queria dizer para vocês isso que é uma coisa muito perigosa. Quando o crente desassocia o que ele crê pelo que ele faz, vai acontecer isso mesmo. Quantas e quantas doutrinas que nós temos hoje são maravilhosas nos dispensar do cuidado, da diaconia, no cuidado altruísta com os irmãos, com os amigos, em se preocupar, em levar uma cesta básica, em trabalhar, em se doar para que as pessoas possam ter um pouco de felicidade, mesmo que material. Quantas e quantas doutrinas nos fazem isso? Mas espiritualmente enganadas. Mas fisicamente fazem. E nós não podemos negar. São muitas as seitas que assim o fazem. São muitas as seitas que são altruístas, que revelam o seu amor pelo próximo. Mas desassociadas do valor espiritual. E aí Cristo fala um pouquinho de Tiatira, e ele fala assim, ó, tenho contra ti. Tenho contra ti. Vocês imaginem chegar na presença de um grande juiz e ele fazer essa declaração para você. Tenho contra ti. Existe alguma coisa que pode te livrar dessa condenação? Eu te pergunto. Se você chegar diante da justiça terrena, diante de um do nosso Supremo Tribunal, e ele disser e professar em público, olha, tenho contra ti isto. Você tem a capacidade de se ausentar da culpa? Poderia você se ausentar dessa culpa falando em linguagem terrena, mas Deus está falando aqui da linguagem espiritual que Cristo está mencionando. Tenho contra ti. Tenho algo contra ti. É muito pesado. É muito difícil para essa igreja. E ele começa a falar um pouquinho do que ele tem contra. E a gente precisa realmente trazer para os nossos dias aí. Primeiro, ele começa a colocar os pecados e os erros em cima de um personagem chamado Jezabel. Todo mundo lembra quem era Jezabel aqui na Bíblia? Jezabel era a mulher do rei Acabe. E ela fez muita coisa errada. Ela era conhecida pela prostituição moral e espiritual do povo de Israel. Então, esse personagem aqui representa exatamente isso, uma seita. Eu posso dizer que isso não deve ter sido, ela não deveria ter esse nome. Era simplesmente um simbolismo para exemplificar o que Cristo queria dizer para a igreja. Existe uma influência forte de uma seita que está fazendo diferença nessa igreja e que traz consigo a mensagem de idolatria e de prostituição e de adultério. 3 coisas que, materialmente falando, humanamente falando, é bem conhecida dos irmãos. Mas, espiritualmente falando, fica difícil da gente enxergar isso. Idolatria, prostituição. Como entender isso? Como trazer isso para os nossos dias? Também eu falei no começo que provavelmente ela apoiava esse culto ao imperador. Coisas que eram muito comuns naquela época, era uma praga da igreja, no início da igreja.
Também diz o texto que ela era uma profetisa. Provavelmente ela imitava os dons através de mágicas, através de aplicação demoníaca. Eu diria mais, eu diria que ela representava a imitação satânica dos dons espirituais. A presença desse símbolo, Jezabel, representava a imitação satânica dos dons espirituais. Portanto, ela era a manifestação do adultério físico e do espiritual. Isso era comum na igreja de Tiatira. Porque eram perigos considerados perigos internos. Alguma coisa que não se via, que não se falava. Quem sabe o pecado que está oculto no meu coração? Quem aqui é capaz de saber de um pecado espiritual que está oculto no meu coração? Alguém consegue? Eu não consigo saber o pecado oculto de forma espiritual que está no seu coração. Então, se é só conhecido por mim o meu pecado, se é só conhecido por você o seu pecado, internamente que está o problema, porque externamente ninguém vê. Como é difícil falar sobre isso, irmãos, numa igreja que nós vivemos hoje. Quantas pessoas estão nessa situação? Quantos estão aqui com dilemas, pecados, erros espirituais de forma interna que não conduzem à expressão externa, ou seja, que as pessoas não veem, que está só com você? Como lidar com isso? Como se manifestar através disso? Quão feliz foi Jesus em falar sobre isso? Porque é uma coisa que incomoda. Porque é uma coisa que incomoda. Quando eu falei das guildas, das associações, nós vemos aqui que elas exigiam, por isso que o texto fala um pouquinho de comer as ofertas oferecidas a sacrifício a outros deuses, porque, na verdade, essas associações, elas tinham os jantares, tinham as suas reuniões, e ali rolava um sacrifíciozinho leve, lá pro guardião, que é assim que eles chamavam, né? O guardião daquela seita. E depois que esse sacrifício era feito, a comida era distribuída, as pessoas da igreja, ou não, os comerciantes, que muitos deles eram da igreja, eles sentavam à mesa e comiam aquilo. E Jezabel provavelmente promovia essa transigência da lei através do comércio. Olha como hoje não existe. Hoje ninguém precisa transigir nenhuma lei da igreja ou da palavra de Deus para ter sucesso no seu comércio. Concordam? Hoje eu não preciso, eu abro a Bíblia aqui, eu não preciso fazer nada contra essa palavra de Deus para tocar o meu comércio, para tocar a minha vida, para tocar meus interesses. É só naquela época que tinha isso, não tem isso hoje. Só na igreja de Tiatira. E eu vejo que a lição espiritual é muito óbvia. Todo mal que não nos aborrece, a princípio pode ser tolerado, depois ele pode ser aceito e finalmente promovido oficialmente. Todo mal que não nos aborrece, ele pode ser tolerado. Depois ele pode ser aceito. E, finalmente, ele pode ser promovido oficialmente. Vocês já notaram que isso é assim que a coisa funciona nesse país? Ou nesse mundo? O mal, ele é colocado. Então, a princípio, ele é até determinado pelos governos, pelos nossos deputados,
Muitos que a gente já ouviu falar, que já foram discutidos aqui na igreja. Mas pense em algum, lembre de algum. Um mal que a Bíblia seja contra. Que a Bíblia se pronuncie contra. E que você está vendo acontecer hoje em dia. Como é que tem sido feito? Bom, não vou ser agressivo, não vou falar demais sobre esse assunto. Vamos devagarzinho que a coisa pega, não é? Então, no começo ele é tolerado, depois ele começa até a ser aceito, sem muitas restrições, e depois vira lei. É assim que acontecem as coisas na igreja também. É assim que acontece com o pecado. O pecado, primeiro ele começa a não nos incomodar. Depois, ele vai crescendo e a gente vai se justificando e aceitando aquilo. Depois ele passa a ser uma verdade na nossa vida que a gente não consegue tirar. É mais ou menos o que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Os falsos profetas, do qual é citado nesse texto, não são aqueles que sustentam doutrinas falsas. Eles podem ser pessoas que pregam o evangelho, que a partir das suas vidas e do seu comportamento imoral, desviam as pessoas do caminho do Senhor. Existem ateus práticos que são conservadores da sua doutrina, que são conservadores na sua doutrina e na sua pregação. Olha que coisa mais extrema. Pessoas que não acreditam em nada do que está lendo, mas por interesse, ou por alguma outra coisa, ou por alguma movimentação que não é do Espírito, eles colocam essas palavras com conservadorismo até. São repugnantes diante do Senhor. O paganismo que o gnóstico prega, que a nossa sociedade está pregando hoje em dia, ela tende a imperar em todos os lugares onde se permita que a ética do mundo corrompa a vida e destrua o autêntico discipulado cristão, sem importar a teologia defendida. A qualquer título, quando a gente deixa com que as coisas do mundo passam a reger a ética da nossa vida, passam a reger os nossos passos, a ficar distante da palavra do Senhor, ela, não importando a teologia que a justifique, ela traz para a gente o império do inimigo de Satanás na nossa vida. E é isso que está falando Tiatira. Eu falei que é difícil falar sobre ela. E falando um pouquinho da idolatria que existia na época, só lembrando um pouquinho, irmãos, da idolatria que imperou na Idade das Trevas, foi assim conhecida essa idade do início da igreja, a idade da Igreja das Trevas. Por quê? Porque as coisas estavam se misturando tanto, que doutrinas foram criadas em função de interesses políticos, de agregações de associações, de pegar essas guildas, que eram associações com fundo religioso, e trazer para dentro da igreja com os seus males. Lembrando só que a instituição da imagem na igreja, ela foi, e certamente foi, devido à imposição e pressão do paganismo. E todas as teses que eu pude dar uma olhadinha sobre isso, sobre idolatria, para saber de onde surgiu isso, lendo um pouquinho de Tomás de Aquino, Boaventura e outros, que muitos teólogos falaram sobre isso numa época específica, falando dessa idade das trevas, eles declararam, Boaventura declarou assim: já que toda veneração prestada à imagem de Cristo é prestada ao próprio Cristo, então a imagem de Cristo também podemos orar. Uma interpretação muito dúbia do que seriam as imagens que eram criadas na época. Ou seja, se a imagem é criada à imagem de Cristo, e eu posso venerar a Cristo, então eu posso venerar a imagem.
E aí eu pergunto para os irmãos, e o que a gente pode dizer sobre os santos, os supostos santos, que são aí colocados como santos, como imagem, e que hoje são dignos, segundo alguns, de veneração e adoração? O que dizer disso? Precisamos disso? Por fim, Cristo revela uma mensagem de salvação e arrependimento. Mas olha, como falar de arrependimento para uma cidade onde essas coisas culturais eram tão fortes? Como eu chegar em alguns lugares hoje em dia, onde as coisas são totalmente determinadas pela ambição humana, e dizermos que os homens precisam se arrepender? Como trazer essa mensagem? O culto que era ensinado por essa Jezabel estava certo da sua superioridade e que as suas doutrinas estavam certas. Para todos os efeitos práticos, a doutrina dela falava o seguinte: a fé é para tolos. E é através do conhecimento que ganhamos a salvação. E as práticas que são consideradas por estes da igreja como depravadas, é uma instituição de um bom negócio. Era assim que ela se pautava. É um bom negócio dizer que é crente e fazer as coisas que o mundo manda fazer. É um bom negócio, você está na moda. Isso lá em mais ou menos anos 80, anos 100 da nossa era. Primeiro século. Entre o primeiro e o segundo século, isso era comum. Era bonito ser referenciado como cristão e atender às necessidades e às imposições do mundo. Só quero dizer para vocês que essa igreja não durou mais de 100 anos, porque ela sumiu. Não é a igreja que eu quero. Hoje não se tem notícia de cristãos nessa igreja. Ela virou um templo de uma seita. Porque era isso, o compromisso que ela tinha com a igreja. Alguns fiéis, alguns ali eram fiéis, mas a maioria estavam crendo nisto, porque era uma maneira fácil de ser cristão, meu irmão. Algo temível, alguém atirar-se às suas próprias concupiscências e prazeres, iludindo-se com a profissão e com as esperanças cristãs, ao mesmo tempo em que consente em aliar-se ao mundo ímpio e deixar-se contaminar com suas impurezas e pecados. Saí dentre eles e separai-vos, diz o Senhor. Palavras de Seis, um pensador. Quão difícil é isso? Quão difícil é você tentar, nessa ilusão de colocar a sua profissão e as suas esperanças cristãs ao mesmo tempo em que consente em se aliar ao mundo com as coisas erradas. Não dá, não tem jeito, essas coisas não caminham assim. Você pode aliar a sua profissão, o seu serviço, o seu trabalho, a sua vida, a sua dinâmica com a palavra de Deus, mas não dá para aliar com a palavra de Deus e com o mundo. Não existe. Não existe isso. Resumindo, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que Deus, Ele tem sido, e sempre foi, o esposo de Israel. Na pessoa de Jesus, o noivo da igreja. E os falsos deuses são os amantes de Israel. Deus é o noivo fiel da igreja. E os falsos deuses que criamos, que o homem cria, são os amantes da sua própria igreja. Satanás usa a pressão do mundo tentando comprimir os crentes nos seus próprios moldes. Onde a igreja já se fez notar pelo crescimento e pelo vigor, ele sabe que pode causar um prejuízo maior, envenenando o interior
do que pressionando o exterior. Quando a igreja está estabelecida como a nossa, como as outras igrejas tradicionais que nós temos aqui na cidade, como é que eu faço essa igreja? Como é que eu mino essa igreja? Pensa Satanás. Como ele pensa? Eu tenho que envenenar internamente. Não adianta eu trazer coisas de fora, porque essa igreja está consolidada. Essa igreja está difícil de mudar. Essa igreja, olha, é uma igreja firme. É uma igreja com propósitos. Não é assim que a gente crê? Então, como é que eu enveneno isso? Como é que eu estrago tudo isso? Eu vou mexer internamente. Então, nós temos que ficar muito alertas para ver se essa mensagem de Tiatira não tem acontecido nas nossas vidas. Se essa mensagem de Tiatira não tem mexido com o nosso coração. Se essas coisas que o mundo nos oferece não nos têm afastado da palavra de Deus. E eu queria que você imaginasse uma situação, estou terminando. Você faz parte de uma associação qualquer que possui uma entidade superior, um guardião. Alguém só para dizer que você tem uma determinada respeito e você se sente seguro com aquela pessoa. Não precisa ser um Deus, apenas um guardião. Para o qual as pessoas dessa associação levantam louvores, oferendas, gratidão, elogios. E aí você deve, por participar, você deve assentar à mesa para comer parte com esses homens que são devotos dessa outra crença. E depois participar de uma festa que tem um cunho um pouquinho imoral. Uma festa grosseira. E depois ainda, você tem que se manter sem reclamar, sem constrangimento, porque senão você vai acabar saindo dessa sua associação. Isso parece meio uma dinâmica maluca, não conseguimos aceitar isso, até entendemos que isso não é uma coisa passiva de acontecer com as nossas vidas, mas muitas vezes nós estamos nessa situação. Nós estamos entrando em alguns determinados associações e nós estamos praticando o que essas associações determinam em detrimento da palavra do Senhor. E nós não damos conta disso. E nós não percebemos que nós estamos nos misturando e não nos fazendo pessoas cristãs nesse meio. Isso tem sido muito comum. E aí eu pergunto para você, como resolver isso? Como é que a gente resolve isso hoje em dia? Ah, essa tal Jezabel foi tão esperta. Ela percebeu que existia esse impasse. Os cristãos estavam começando a reclamar, não queriam mais participar. Enfim, começou a ter uma certa revolução para não aceitar aquilo. Então ela anuncia uma proposta, que é o seguinte: para poder vencer Satanás é preciso conhecê-lo. E também dizia que ninguém pode vencer o pecado a menos que conheça a fundo, por meio de experiência. Era isso que ela pregava. Então você vai lá porque você vai aprender, você vai ter experiência naquilo. Né? Você vai lá porque é o seguinte, você precisa conhecer os mistérios de Satanás, sim, as profundezas de Satanás, conforme o texto nos fala. Como que justificando que as pessoas poderiam praticar qualquer coisa. Você pode fazer tudo o que você quiser. Olha que igreja boa. Qual igreja hoje tem crescido de forma estrondante? Pense numa. O que eles falam? Eles propagam o quê? Prosperidade, e associam a prosperidade à riqueza. Eles falam de cura, eles falam de bênção, eles falam de um tesouro no céu. Não é assim? É assim que as pessoas são iludidas. É assim que tem acontecido hoje. Porque pessoas como Jezabel têm visto isso.
tem manipulado isso no coração das pessoas. Isso é uma voz ativa. Eu acho que todos aqui creem que a palavra de Deus é sempre ativa. Ela é sempre forte, ela é sempre insinuante para os nossos corações. E quando Cristo pediu que escrevesse, que fosse proclamado, que fosse anunciado, e que pelas gerações fosse entregue isso, ele não disse cele até uma data futura, ou seja, essa palavra não é algo que vai acontecer no futuro, é algo que está acontecendo, que todo mundo precisa tomar conhecimento. Ele diz exatamente isso. E a gente percebe nessas nossas colocações, eu tenho visto isso acontecer na vida presente da igreja. Coisas estão se materializando, estão se tornando normais, estão sendo desafiadoras ao nosso coração, no sentido de que a gente pouco consulta a palavra de Deus e muito ouve o ensino do mundo. Isso é um perigo para a igreja. Tiatira não durou nem 100 anos. Então, para pensar hoje como igreja, eu falei que a palavra era muito difícil, muito complicada, era de cunho espiritual. E eu queria que você pensasse uma coisa. A sua igreja tem se tornado tolerante ao pecado? Você, olhando para a vida que você tem levado, olhando para o jeito de agir que nós temos tido, você tem sido tolerante às coisas erradas impostas pelo mundo? Você tem se preocupado em manter sua vida pautada no que o mundo oferece? Não estou dizendo para ninguém não andar bonitinho, bem vestido, usar as tecnologias, não é nada disso. Eu estou falando de cunho espiritual. De aceitar coisas que têm feito mal ao seu coração, mas para não criar problema com o mundo, você tem aceitado. Para não criar problema com o filho, com a família, você tem aceitado. Para não dizer não, você tem aceitado. Suas escolhas justificativas têm contrariado os ensinamentos de Deus? O que você tem escolhido? Como você tem justificado a sua vida diante de Deus? Você tem tentado justificar a sua vida diante de Deus? Você tem conhecido o Senhor e a sua palavra o suficiente para saber rejeitar as palavras tendenciosas de seus amigos, seus líderes, seus conselheiros? Você tem conhecido o Senhor? Você tem tolerado o pecado, os erros, porque você não faz questão, você é indiferente, ou você tem medo do confronto, ou você quer manter uma amizade aí pessoal, ou você tem só o desejo de paz e harmonia, não quer criar confronto, ou por autopromoção, ou interesses pessoais. Como é que tem sido essa tolerância sua ao pecado? Isso não tem incomodado o seu coração? A igreja de Tiatira é tida assim como a igreja que tolerava o pecado. E eu quero dizer para vocês que tolerar é exatamente isso. É saber que não está certo. É ter que se pronunciar. Mas você, no seu coração, não está desafiado pelo Senhor. E eu queria dizer uma coisa muito importante para você que me ouve hoje. Que é pelo mover do Espírito que isso pode ser mudado na sua vida. Não é pela sua força, nem pelo seu querer, porque saindo dessa porta você vai esquecer tudo isso. Mas é só pelo mover do Espírito que você pode mudar isso. E o mover do Espírito é um sentido de gratidão que nós temos que ter, porque é Deus que move o seu coração para esse crescimento. Só assim, aquela palavra de Jeremias, quando ele procura o remanescente fiel, aquele que vai tampar as brechas que são abertas pelo inimigo. Só assim a palavra de Deus vai subsistir na igreja que você adotou, que você acredita, porque existiam membros fiéis em Tiatira, mas a igreja não existe mais.
Existem muitos membros fiéis nessa igreja, mas o cuidado com a palavra de Deus e o querer no coração de se colocar na presença de Deus e ser movido por Deus, faz com que a igreja seja forte. Pode ser tentada, pode ser muito, muito provada, mas sempre terá vitórias em nome do Senhor. E é isso que eu queria para a igreja. É uma mensagem dura, triste, que nos incomoda, mas o mover do Espírito incomoda o nosso coração. E é assim que Deus age na nossa vida. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma semana feliz com o nosso Deus.